E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Cara, tô aqui então hoje para falar sobre as competências, né, da prova de linguagens do Enem, que é na verdade, os vídeos que eu vou fazer a partir de agora para dar uma ajuda para vocês aí, porque toda prova de linguagens, assim como todas as outras provas do Enem, elas são baseadas em competências e habilidades. O que eu fiz então? Eu vou trazer algumas competências, na verdade, no vídeo de hoje a competência um e nesse vídeo especificamente a habilidade 2, 3 e 4, tá legal, gente? Então te inscreve no canal aí, curte, comenta, compartilha. Ah, e o material, cara, dessa aula, ele tá na descrição do vídeo. Então basta tu acessar, né, clicar lá nesse link que ele vai te levar para um drive e aí tu tem acesso a esse material para acompanhar as aulas. Fica bem bacana aí para ajudar vocês a arrasarem aí na prova do Enem, tá legal? Então, roda a vinheta, fica comigo aí no vídeo. Com certeza ele vai te ajudar muito. Então, gente, como eu estava falando para vocês, vamos ao que interessa aqui. Deixa eu já colocar aqui para vocês. O que interessa, na verdade, que são as competências, né? Aí, galera, estamos aí então, ó. Professor Rodrigo Bartz, né? As competências e as habilidades ali, matriz de referência, que é o documento que é oficial e ele vai ajudar vocês nessa questão. Vocês podem pegar esse documento que é a matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias, que na verdade vai ter de todas as outras disciplinas. Então vamos lá. Competência 1. A competência 1 a gente já analisou em alguns momentos aqui, mas o que é a competência 1, cara? A competência 1 vai trabalhar o seguinte, ó. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Ou seja, olha só, o que eles dizem aqui? Deixa eu pegar uma canetinha para vocês aqui, ó. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação, cara. Então, na verdade, é como a gente aplica essas tecnologias. Quando a gente fala em tecnologia, a gente não está falando só em computador, né? É tecnologia da comunicação e da informação no sentido amplo, que é a nossa língua, a língua portuguesa, tá? Então, vamos para a habilidade específica, a primeira aqui, que é a habilidade 2. E quando a gente fala em habilidade, onde vai aparecer isso na prova, né? Então, eu vou fazer uma setinha aqui para vocês, ó. A habilidade, ela vai aparecer geralmente, tá? No enunciado da questão. Então, a gente vai ter um texto base, a gente vai ter um enunciado, né, que vai ser o comando da questão, e a gente vai ter alternativas de múltipla escolha, tá legal? A habilidade, ela vai estar geralmente no enunciado, beleza? O que vocês têm que anotar? Isso aqui, ó. Habilidade 2. Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Essa é a parada, galera, ó. Resolver problemas sociais. E quando a gente fala em resolver problema social, vai aparecer duas palavrinhas aqui que eu vou botar em amarelo para vocês aqui, ó, que é finalidade. Então, qual é a finalidade daquele instrumento da língua? Seja ele uma charge, seja ele um anúncio publicitário ou qualquer coisa do tipo. E, na verdade, então, a finalidade, um sinônimo que a gente poderia colocar ali seria intenção, né? Qual é a intenção? Ou seja, o que tu quer fazer, o que tu pretende fazer, qual é o propósito daquilo, por que está se aplicando aquilo? Então, esses instrumentos da língua, eles vão ser utilizados para resolver problema social. Então, vai estar sempre ligado a um problema social. Então, ele vai ser utilizado para resolver esse problema. Então, ele vai ter uma intenção ou uma finalidade. Tá legal, gente? Então, vamos ver uma questão, como isso cai lá na prova do Enem. Enem 2017, a gente tem do lado aqui um anúncio, né, publicitário, uma questão de conscientização ali, que está dizendo, ó, quem bate na mulher machuca a família inteira. E aí a gente tem eu, mamãe, Aninha e papai. E aí vocês podem ver que o papai aqui, na verdade, ele tá como um monstro, tá? Então aqui tá claro que é contra a violência contra a mulher, né? É uma conscientização em relação à violência contra a mulher, ó. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Ligue 180, ó. Não se cale diante da violência doméstica. O que aconteceu muito agora também em função da pandemia, né? E aqui embaixo tá a referência de onde foi retirado esse material, normal como uma questão do Enem. Então, olha só, é para resolver problema social. Lembra que nós falamos de duas palavras que seria finalidade ou intenção e propósito? Qual é o propósito disso aqui? Então, vamos lá para o nosso enunciado. Vou pegar uma canetinha vermelha aqui que fica mais forte para vocês conseguirem laranja, na verdade, né? Para vocês conseguirem acompanhar.
Campanhas publicitárias devem evidenciar problemas sociais, que é o caso dessa aqui. O cartaz, ele tem como finalidade, e olha o que o professor falou aqui para vocês. Olha aqui, ó. Finalidade, ó. Então, ele está sendo usado para quê? O que a gente viu antes, para resolver um problema social. Ele está sendo usado para resolver um problema social, né? Qual é a finalidade desse cartaz aqui, ó? E aí vocês não podem confundir com outros textos aí em relação à violência contra a mulher. Qual é a finalidade desse cartaz? Letra A. Alertar os homens agressores sobre as consequências de seus atos. Vocês acham que esse cartaz, a finalidade dele, ele está querendo resolver só a consciência dos homens? É só os homens que ele está querendo afetar? Não é só os homens que ele está querendo afetar. E daí não seria resolver um problema social. Vamos botar vermelhinho aqui. Letra B. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. E olha que bacana, ó. Vamos ficar atento para B, porque tá aqui, ó. Ligue 180, ó. Não se cale diante da violência doméstica. Então, ó, conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar, ou seja, ele quer resolver qual o problema? O problema não da violência, porque a violência, ela se resolve também com conscientização, ou melhor, ela se ameniza, mas ela não resolve, ela se resolve com leis, com punição. É ou não é? Então, qual é o papel desse cartaz? Ó, ficamos na B já, aí prestando atenção na B. Letra C. Instruir as mulheres sobre o que fazer em casos de agressão. Não é as mulheres, porque eles estão dizendo para a gente ligar, para a gente não se calar. Despertar nas crianças a capacidade de reconhecer, atos de violência doméstica também não é só nas crianças, né? Embora eles coloquem um desenho de uma criança aqui, né? Tá implícito ali que foi uma criança que fez. Letra E. Exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica? Não. A finalidade desse cartaz aqui, qual é a finalidade desse cartaz? Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Então, letra correta, letra B de bola, gente. A finalidade desse cartaz é conscientizar a população acerca da denúncia, né? Então, tá vendo? Ele tá tentando resolver esse problema social. Olha esse outro que bonitinho aqui, gente. Um cachorrinho ali, Enem 2011, segunda aplicação. Eu sei sentar, deitar e rolar. Só não sei como vim parar aqui. Adotar é tudo de bom. Então, ó, não vamos focar no cachorro. Por quê? Porque na outra a gente focou na parte de baixo. Então aqui a gente vai focar aqui, ó. Eu sei deitar, rolar e sentar. Só não sei como vim parar aqui. Adotar é tudo de bom, ó. Então qual é, antes da gente ler já o enunciado, qual é o problema social que está em voga aqui nessa questão? O problema social que está em voga aqui nessa questão é a adoção de animais. Esse é o problema, não é o cachorro, não é a imagem, é a adoção de animais. Então vamos ver o enunciado? As modernas técnicas de comunicação estão associadas aos impactos da mensagem. Exatamente, essa mensagem tem um impacto bem bacana, né? Comovente, porque o cachorrinho ele é bem bonitinho, né? Nesse texto, a intenção é, letra A, alertar para os perigos dos animais domésticos. Não, né, gente? Por favor, né? Se vocês marcarem essa aí, pelo amor de Deus, não é essa aqui, né? Não é alertar para os perigos dos animais domésticos. Não tem nenhum momento isso aqui. B. Mostrar os cuidados com os cães de estimação. Também não, né? Não tem nenhuma questão relacionada a cuidado aqui. Letra C. Registrar um protesto contra a prisão de animais. Também não, né? Letra D. Sugerir brincadeiras de crianças com cães. Também não, gente. Então, qual sobrou para nós aqui? Qual é a intenção desse cartaz? Qual é o problema social que ele quer resolver? Para isso, ele tem uma intenção, né? Qual é a intenção desse cartaz? Valorizar a adoção como saída para dramas sociais. Exatamente o que tem no final, como estava no outro cartaz ali que a gente leu sobre a violência doméstica. Então, ó, valorizar a adoção, qual é a intenção? Então, a letra E é a correta. Então, o que fica da habilidade 2 da competência 1? Eu vou colocar aqui, ó. Habilidade 2 é, primeira coisa, resolver
problemas sociais. Quais são as palavrinhas que geralmente vão estar associadas a isso aqui? Palavra 1, finalidade. Finalidade. Sinônimo dela daí, né? Palavra 2, intenção. Palavra 3, propósito. E assim sucessivamente. Propósito. Então, cara, geralmente essas campanhas publicitárias, essas imagens, esses cartazes, eles vão ter uma intenção, um propósito. E aí, cara, a gente tem que prestar atenção não na imagem principal, em todo o cartaz, em todo o anúncio publicitário, porque é ali que ele está colocando qual é a verdadeira intenção dele, tá legal, gente? Vamos lá para outra, então? Competência 1, continuamos na mesma competência, que é composta por 4 habilidades, tá? Então não vou perder tempo aqui em ler ela de novo, porque eu já li anteriormente. Vamos para a habilidade. Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. E olha que interessante, gente. É a função social desses sistemas. Olha que bacana aqui. Vou colocar aqui para vocês, ó. Função social desses sistemas. E o que tem aqui, galerinha? Muito importante para nós, ó. Relacionar. Então a gente vai relacionar o quê? Informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando qual é a função social desse sistema. Qual é a função desse sistema de comunicação na sociedade? Porque é social, é ou não é? Então vamos ver. Coloquei aqui o sinônimo da palavra relacional. Demonstrar uma relação, uma conexão entre uma coisa e outra. Então, ó, relacionar as informações que são geradas nos sistemas de comunicação e informação, e a gente sempre vai considerar o quê? A função social desses sistemas. Essa é a parada. Ou seja, todos os gêneros textuais da língua portuguesa, eles vão ter, na verdade, eles vão estar em uma determinada situação comunicativa. Todos os gêneros. A gente vai ter vários gêneros, eles vão estar em uma situação comunicativa. Ou seja, cara, mesmo que de forma inconsciente, eu escolho um gênero em função daquilo que eu quero comunicar ao meu interlocutor, ao meu leitor. Então, mesmo inconscientemente, por exemplo, eu vou escolher uma crônica, eu vou escolher um cartaz, eu vou escolher um podcast, eu vou escolher um áudio. Tudo que eu quero comunicar é o que faz eu escolher aquele gênero para essa determinada situação comunicativa, ou seja, em função do efeito que eu quero produzir no meu interlocutor. Aí eu vou fazer a escolha do meu gênero textual, né? Então é em relação à função social desse gênero, tá legal, gente? Então vamos ver uma questãozinha para ver como que cai essa habilidade 3 aqui. Vamos lá, ó. Carta ao Tom. Enem 2015. Rua Nascimento Silva, 107, você ensinando para Elizabeth. As canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, ah, que saudade, Ipanema era só felicidade. Era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria. Esse rio de amor que se perdeu, mesmo a tristeza da gente era mais bela. E além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É, meu amigo. Só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo o amor. E ali tá ali Bossa Nova, Toquinho, Vinícius de Moraes, que são, na verdade, os autores da música e tal. E Bossa Nova, sua história, sua gente, de onde foi tirada as referências normais. Então a gente já sabe o contexto, tá? Então olha só, lembra da habilidade 3? É a função social desse gênero, tá? Então vamos dar uma olhada agora. O trecho da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes, ó, e o Enem ele é generoso, por quê? Ó, porque ele tá dizendo que é uma canção, ele tá dizendo que é do Toquinho e é do Vinícius de Moraes, ó. Então ele já disse pra ti, tu nem precisa olhar as referências lá embaixo, ó. Apresenta marcas do gênero textual carta. Ela apresenta a marca, tá? Porque ele vai começar, por exemplo, ó, carta ao Tom. Que tom é esse, gente? Provavelmente o Tom Jobim, né? Por quê? Porque ele vai falar da garota de Ipanema. Então, carta ao Tom, ó. Rua Nascimento Silva, 107. Ele começa aqui com o endereço, né? E também vai começar ali com explicitamente dizendo que é uma carta ao Tom. Então, olha só. Ele vai apresentar marcas do gênero textual carta.
Então vamos lembrar da função social do gênero textual carta, que é a habilidade 3. Possibilitando que o eu poético, que é o personagem dessa canção, e o interlocutor, que somos nós, ou quem vai ler essa canção, quem vai escutar essa canção. Letra A. Compartilhem uma visão realista sobre o amor em sintonia com o meio urbano. É uma visão realista, gente, sobre o amor em sintonia com o meio urbano? É essa função social do gênero carta? Não é, né, gente? Não é essa. Então vamos aqui tirar a letra A, não é essa. Possibilitando que o eu poético e o interlocutor troquem notícias em tom nostálgico sobre as mudanças ocorridas na cidade. Ó, qual é a função social de uma carta? Qual é a função social? Comunicar. Se comunicar com alguém, trocar notícias, trocar informações, trocar saudades, carícias na escrita. Então é isso, ó. Vamos ficar aqui em atenção na B. Letra C. Façam confidências uma vez que não se encontram mais no Rio de Janeiro. Não é essa a função social da carta, né? Embora na carta a gente até faz confidência, mas a gente pode fazer isso em outro gênero textual, como por exemplo, um poema. Eu posso fazer uma confidência num poema. Então não é a C também, né, gente? Letra D. Tratem pragmaticamente sobre os destinos do amor e da vida cidadina. Não é pragmaticamente, né? Pragmático é o uso, é o prático, né? Então não é de forma pragmática, né? É muito mais de forma semântica, né? Na questão do sentido. Então também não é a letra D. Letra E. Aceitem as transformações ocorridas em pontos turísticos específicos. Também não, gente. Todas essas alternativas, elas estão, de certa forma, corretas em relação à letra da canção. Mas qual é a habilidade? A função social do gênero. Então eu escolho um gênero em detrimento da função social dele. Qual é a função social da carta? Trocar notícias em tom nostálgico. E por isso que ele começa com carta ao tom. Por isso que ele usa o gênero, ele usa característica do gênero textual carta, embora esse gênero textual é uma letra de canção. É um poema, tá? Na verdade é uma poesia, tá? Não um poema. Certo, gente? Então qual é a alternativa correta? A letra B de bola, meus queridões. Tá legal? Vamos ver outra questãozinha aqui para ver se a gente acerta. Ó, Enem 2016, adoçante, tá? 4 gotas do produto contêm 0,04 quilocalorias e equivalem ao poder adoçante de uma colher de chá de açúcar. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes, sucralose e a cesulfame de potássio. Conservadores: benzoato de sódio e ácido benzoico, acidulante, ácido cítrico e regulador de acidez, citrato de sódio. Não contém glúten. Informação nutricional: porção de 0,12 ml, 4 gotas. Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico. Aí de onde foi tirado, Comédia Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., Barueri, São Paulo. Não sei o que é isso, professor. Não sei que gênero é esse, que gênero textual é esse aí. O Enem, como eu disse para vocês, ele é muito generoso. Ele vai dar a resposta aqui, ó. Esse rótulo de um adoçante, então eu já sei que é um rótulo de um adoçante. Vamos pensar lá na habilidade 3? Qual é a função social de um rótulo de adoçante? Qual é o objetivo de um rótulo de adoçante? Qual é a relação que eu tenho que fazer? A relação primeira é informar, né, gente? A primeira função social de um rótulo é informar a composição daquele produto, é ou não é? Então eu vou pegar lá um refrigerante e eu vou ler o rótulo. Qual é a função social desse gênero rótulo? É dizer para nós quanto de açúcar tem, quanto de sódio tem, quanto de água foi, quanto de corante foi. Então é informar a composição daquele produto, é ou não é? Então vamos ver. Esse rótulo de adoçante tem como objetivo transmitir ao leitor informações sobre: letra A, composição nutricional do produto. Letra B, necessidade de consultar um especialista antes do uso. Letra C, medida exata de cada ingrediente que compõe a fórmula. Letra D,
quantidade do produto que deve ser consumida diariamente. Letra E, correspondência calórica existente entre o adoçante e o açúcar. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo de um rótulo, gente? É dizer, fazer uma relação entre a caloria do adoçante e do açúcar? Não é a função social, não é o objetivo. É, na verdade, transmitir informações da quantidade do produto que deve ser consumida diariamente? Não, né, cara? Não é. Tanto que quando tu compra uma bebida alcoólica, eles colocam lá uma condição, né? Se possível, consumir de forma moderada. Mas eles não estão dizendo quanto que tu deve consumir por dia. Letra C, medida exata de cada ingrediente que compõe a fórmula. Não, não é isso também. Letra B, embora tenha isso tem muitas vezes no rótulo, mas essa não é a função social do rótulo. Letra B, necessidade de consultar um especialista antes do uso. Também não. Letra A, composição nutricional do produto. Letra A, gente. Então, a função social de um rótulo é isso. Qual é o objetivo desse rótulo? É transmitir ao leitor, ao interlocutor, ou a pessoa que vai comprar o produto, informações sobre como ele é composto aquele produto. Certo, gente? Então, habilidade 3, o que a gente deve pensar sempre? Habilidade 3. Função social do gênero. A função social do gênero. Tá legal, meus queridões? É isso que é a habilidade 3 relacionada à competência 1, tá legal? Vamos para a próxima, então? E última da competência 1. Então, de novo, competência 1, não vou ler tudo de novo para vocês, né? Obviamente, a gente já leu mais vezes. Vamos ver a habilidade? Habilidade 4. Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Então, o que a gente vai fazer aqui, meus queridões? Reconhecer o posicionamento crítico de quem, cara? Do autor do texto. Autor do texto. Então, o que eu vou fazer aqui? Ele tem um posicionamento crítico em relação a alguma coisa. Como que eu reconheço isso? Ele está se posicionando criticamente em relação a quê? Essa é a questão. Então, tem um posicionamento crítico, um posicionamento crítico em relação a quê? A quê? Tá? É isso, meus queridos. Vamos ver umas questõezinhas para a gente encerrar então aqui com chave de ouro. Enem 2017, olha só. Propaganda. O exame dos textos e mensagens de propaganda revela que ela apresenta posições parciais que refletem apenas o pensamento de uma minoria. Ó, então eu já estou vendo aqui um posicionamento do autor, ó. Então ele está dizendo, ó, a propaganda ela só apresenta posições parciais, ou seja, parcial, não é total, que refletem apenas o pensamento de uma minoria. Como se exprimisse, em vez disso, a convicção de uma população. Trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou leitor de que, em termos de opinião, está fora do caminho certo, de induzi-lo a aderir às teses que lhe são apresentadas, por um mecanismo bem conhecido da psicologia social, o do conformismo induzido, por pressões do grupo sobre o indivíduo isolado. Então ele está dizendo, ó, o que ele está dizendo, o que a gente consegue entender aqui? Que a propaganda, que ele fez uma análise parcial, o que ela faz? Ela apresenta uma posição de uma minoria como se fosse de uma maioria. E ela faz com que tu acredite que aquela posição é da maioria e não da minoria, pela teoria que ele vai colocar ali, que é o conformismo induzido. É isso, é o posicionamento crítico. Então ele é crítico em relação à mensagem que a propaganda ela transmite. É isso ou não é, gente? É isso aí. Então vamos ver lá o enunciado. De acordo com o texto, as estratégias argumentativas, ó, posicionamento crítico, e o uso da linguagem na produção da propaganda favorecem a. Então é de acordo com o texto, e não com o que tu pensa, ou o que tu leu lá no UOL. É o que tu pensa.
Não vale. Vale o texto, porque está dizendo no enunciado, de acordo com o texto. Esse texto aqui. Então, ó, a linguagem na produção da propaganda favorecem a letra A. Reflexão da sociedade sobre os produtos anunciados? Não, bem pelo contrário. Ela não quer que tu reflita, ela quer que tu pense. O que ela está te dizendo é o pensamento da maioria. Letra B. Difusão do pensamento e das preferências das grandes massas? Não. É a difusão do pensamento e das preferências de uma pequena massa, mas que ela é transmitida como se fosse da grande massa. C. Imposições das ideias e posições de grupos específicos. É esse aqui, galera. A letra correta, a letra C, gente. Porque é de uma minoria, de um grupo específico que é detentor de um poder, mas eles passam essa mensagem como se fosse da maioria. Então, letra C. Letra D. Favorecem a decisão consciente do consumidor a respeito de sua compra? Não. Por que não? Porque eles não fazem tu pensar, eles não querem que tu tenha consciência crítica. Por quê? Porque eles querem que tu se conforme, tá aqui, ó. Conformismo induzido. Letra E, identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado. Também não, né? Ele não quer que tu identifique nada, ele quer que tu seja induzido, convencido, persuadido a pensar que aquilo é correto. Então, letra C é correta. Outra questão, Enem 2016, o humor e a língua. Há algum tempo venho estudando as piadas, com ênfase em sua constituição linguística. Por isso, embora a afirmação a seguir possa parecer surpreendente, creio que posso garantir que se trata de uma verdade quase banal. As piadas fornecem, simultaneamente, um dos melhores retratos dos valores e problemas de uma sociedade. Olha só o que ele está dizendo até agora, gente, ó. E as piadas favorecem simultaneamente um dos melhores retratos dos valores e problemas de uma sociedade, por um lado, e a coleção de fatos e dados impressionantes para quem quer saber o que é e como funciona uma língua, por outro. Se quiser descobrir os problemas com os quais uma sociedade se debate, uma coleção de piadas fornecerá excelentes pistas: sexualidade, etnia, raça e outras diferenças, instituições, igreja, escola, casamento, política, morte. Tudo isso está sempre presente nas piadas, que circulam anonimamente e que são ouvidas e contadas por todo mundo, em todo mundo. Os antropólogos ainda não prestaram a devida atenção a esse material, que poderia substituir com vantagem muitas entrevistas e pesquisas participantes. Saberemos mais a quantas andam o machismo e o racismo, por exemplo, se pesquisarmos uma coleção de piadas do que qualquer outro corpus. Ponto. Ali está quem escreveu esse trecho, né, que é Círio Pocente. E aí, de onde foi tirado, parari, parará. O que ele está defendendo aqui? Qual é o posicionamento crítico do Círio Pocente? Em relação a quê? Em relação à piada como documento de estudo antropológico de uma sociedade. Ou seja, tu quer saber os problemas que uma sociedade tem de verdade? Estuda as piadas daquela sociedade. Por quê? Isso não está no texto, tá? Isso é uma interpretação minha, mas que vocês também devem chegar lá na leitura. Por quê? Porque numa piada a gente vai ver piadas racistas, piadas sexistas, piadas misóginas, piadas extremamente absurdas. Mas como é uma piada, então o que é o ruim ali, o preconceito, tá por trás. Então ela é falada normalmente, uma piada preconceituosa, porque ela é amena, ela é um discursinho ameno. Então o Círio Pocente, ele está defendendo isso, que a piada é um excelente documento para se estudar e conhecer uma sociedade. Ele está dizendo que ninguém ainda prestou a devida atenção, nem os antropólogos. Esse é o posicionamento crítico dele nesse texto. Lembra da habilidade 4? Vamos ver o enunciado? A piada é um gênero textual que configura entre os mais recorrentes da cultura brasileira, sobretudo na tradição oral. Nessa reflexão, a piada é enfatizada por: letra A, sua função humorística? Não. Ele não está falando sobre a função humorística da piada. Letra B, sua ocorrência universal? Não. Ele está falando de uma determinada nação. Letra C, sua diversidade temática? Não, também não. Letra D, seu papel como veículo de preconceitos?
O, pode ser. E letra E, seu potencial como objeto de investigação. Olha só. A piada, ela pode ser um veículo de preconceitos? Pode. E ele diz isso. Mas no texto, ele está defendendo a piada por quê, gente? O que ele está dizendo ali? Qual é o posicionamento crítico dele em relação à piada? Que as pessoas ainda não viram o potencial investigativo da piada como objeto, como corpus. Então, qual é a letra correta? A letra E, gente, tá? Então, tomem cuidado para não confundir com o que vocês têm de conhecimento. Porque a piada, ela é um veículo de preconceito, mas esse não é um posicionamento crítico do Círio Possente. Então, o que que fica aqui? Habilidade 4 da competência 1, que foi a que a gente viu hoje, é posicionamento crítico do autor. Posicionamento crítico do autor. Certo, meus queridos? Tranquilo? Então essas são as 4 habilidades aí relacionadas à competência 1, tá legal? Então, galera, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Como eu disse para vocês, esse material tá na descrição do vídeo, vocês podem acessar lá. Eu tô fazendo esses vídeos para ajudar vocês aí a arrasar no Enem, para entender a prova de linguagens. Porque muita gente diz, professor, mas a prova de linguagem não pontua muito. Ela não pontua muito, mas ela pode te ajudar. Se tu ir bem nela, ela vai te ajudar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tamo junto. Abraço, galerinha!